A paz do Senhor para você que está acessando esse vídeo. Bom, nós estamos aqui no terceiro vídeo, onde nós estamos tratando sobre a doutrina do dízimo. E como eu falei no primeiro vídeo, o meu objetivo aqui não é destruir o dízimo. O meu objetivo aqui não é que você deixe de ofertar com generosidade. O meu objetivo aqui é que você conheça realmente o dízimo, biblicamente falando, da forma como ele é, e que você possa realmente, dentro da nova aliança, segundo a graça de Deus, estar ofertando e dizimando da maneira correta e não de maneira errada. De maneira totalmente contrária àquilo que a Bíblia mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem uma palavra muito importante que você precisa aprender, que se chama palavra princípio. Você vai ouvir muitas pessoas falar sobre os princípios bíblicos. O que acontece? Princípio, como nós podemos perceber pela própria palavra, princípio é tudo aquilo que principia, que você realmente recorre àquela fonte para primeiro você poder tomar qualquer decisão. O que são princípios bíblicos? São regras que elas não mudam ao longo do tempo. São verdades absolutas que elas são aplicáveis de forma universal. E o dízimo, o princípio do dízimo, ele é aplicado e ele é aplicável a toda a humanidade. Então você não pode pensar que, por exemplo, o dízimo ele é uma doutrina, um costume judaico do povo de Israel. Ok, sim, o dízimo que nós conhecemos, ele vem realmente da cultura judaica. Porém, a prática do dízimo, ela é anterior ao povo de Israel. E o que acontece? Mesmo agora, na graça de Deus, no Novo Testamento, nós podemos também dizimar. Nós podemos ofertar. Porém, nós temos que entender a forma como nós devemos fazer isso. Porque muitas vezes nós estamos vendo as pessoas ofertarem e dizimarem por pressão, ofertarem e dizimarem porque estão sendo pressionados pelos seus líderes. E aqui eu quero falar para você que é pastor, eu quero falar para você que é membro de igreja. Se você está fazendo parte de uma igreja e essa igreja ela coloca como regra que você precisa dizimar para poder estar à frente do trabalho, você tem que obedecer a sua igreja. Por quê? Porque quando você está participando de qualquer sociedade, você tem que aceitar as regras para poder fazer parte ali daquela sociedade. Por exemplo, você faz parte de um clube, naquele clube, ali tem regras de conduta, ali tem uma regra de pagamento de uma cota que você precisa pagar todo mês para poder fazer parte daquele grupo. Você está ali porque você aceitou aquelas condições. Então, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, esse estudo bíblico, não é para você poder criar problema na sua igreja com o seu pastor. Não é para você poder usar esse vídeo aqui e os argumentos e versículos que vão ser mostrados aqui para poder afrontar o seu pastor. Se você não concorda com a forma que o seu pastor ou a sua pastora está usando o dízimo, ou a forma que a sua igreja interpreta o dízimo, procure uma igreja onde usa-se o dízimo de uma maneira mais equilibrada, mais perto do original. Porém, eu já te digo de antemão que 99%, praticamente 98% das igrejas utilizam o dízimo apenas para poder pagar pastor e pagar as despesas da igreja.
sendo que os dízimos não são apenas para isso. Então, não pense que eu estou aqui para poder confrontar o sistema religioso, como muitas pessoas falam. Eu estou aqui para poder realmente plantar no seu coração a semente da gratidão, para que você possa perder o medo, esse medo que é colocado, esse terror psicológico, espiritual que é colocado por muitos, de que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você vai perder a salvação. Se você não der o dízimo, você vai ficar doente, as suas coisas não vão para frente. E você não vai encontrar ninguém falando isso na Bíblia. Você não vai encontrar Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, falando que você vai para o inferno porque você não dá o dízimo. Então, nós vamos aprender juntos como realmente entregarmos os nossos dízimos e ofertas de maneira bíblica, de maneira coerente. Beleza? Então, essa é a primeira introdução. Bom, nós vamos usar aqui a referência de Levítico 27:30. Levítico 27:30, ele fala o seguinte, eu vou usar aqui, eu vou acessar aqui a Bíblia para que você possa acompanhar em tempo real aquilo que está sendo feito. Eu estou usando aqui o site Bíblia Online, o primeiro site, tá? Então, você clica aqui, você vai aqui, você usa aqui os livros, aí beleza, vamos lá então. Primeira citação que a gente vai usar, agora nós estamos no livro da lei. Lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre o dízimo medieval que nós conhecemos nos dias atuais, que é o dízimo de dinheiro e dízimo de bens, que é o dízimo que foi feito a partir do período medieval até os dias de hoje. Passou pela Reforma Protestante em 1517 e continuou, essa doutrina foi aceita por muitas igrejas cristãs protestantes também. Então, agora nós estamos falando do dízimo na lei. Nós falamos do dízimo também no segundo vídeo, nós falamos do dízimo antes da lei. O dízimo ele aparece a primeira vez em Gênesis com Abraão. E a primeira vez que o dízimo aparece o dízimo de despojos de guerra. Depois nós falamos sobre Jacó também, entregando o dízimo através de voto. Então, agora nós vamos falar do dízimo na lei. Livro de Levítico, capítulo 27, verso 30. Então lá, Levítico 27, Levítico 27, a partir do verso 30, Se você vê alguma propaganda aqui, não fique chateado, porque eu estou usando aqui em tempo real para você ver que eu não estou aqui manipulando a palavra, tá? Então, Levítico, estou em números aqui, tá errado. Levítico 27:30. Levítico 27:30 diz assim, Então, na hora que aparecer uma propaganda aqui, não fica chateado não, porque isso aqui é propaganda em tempo real, Estou gravando esse vídeo, hoje é dia 7/1/2024, é meio-dia 18, então em tempo real, tá bom? Eu vou apagando aqui à medida que for aparecendo. Levítico 27:30 diz assim, no tocante a todas as dízimas, olha você vê, as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então você tem aqui a palavra dízimas, tocante às dízimas, as retiradas de gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Olha que interessante. Aí fala,
não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Então, não era para poder olhar se era bom ou mal, e aquilo que fosse trocado não poderia ser resgatado. Isso aqui é outra coisa que não vou entrar em detalhes agora. Aí vem aqui, ó, verso 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a quem? A Moisés. Para quem? Ó, ao para, preposição para. Para os filhos de Israel. Onde? Aqui no Brasil, no Monte Corcovado, no Rio de Janeiro? Não. Chapada Diamantina? Não. No Monte Sinai. Então, nós temos aqui um verso onde mostra que os dízimos são uma cultura totalmente dada por mandamento a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, o que era dado aqui? O que era dado como dízimo aqui em Levítico 27:30? Todas as dízimos do campo. Então, o que é isso? Da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor. Ó, santas são ao Senhor, no tocante a todos os dias do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Olha que interessante. Então, tudo o que era dado na terra, toda planta, toda semente, toda fruta que dava, maçã, uva, azeite, oliva, né? Azeite, cereais, trigo, cevada, tudo o que era dado no campo era dízimas, eram produtos para serem dados como dízimo, a 10ª parte. Ó, verso 30, ó, também todas as dízimos do campo da semente, ó, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, ó, da semente do campo, do fruto das árvores. Então, você vê que dízimo não é dinheiro. Nós usamos o dízimo hoje em dia através de dinheiro por causa de modificações que vieram ao longo dos anos, dos séculos. Mas os dízimos, eles sempre foram alimentos até o ano 70 depois de Cristo. Passou o ano 70, em 70 depois de Cristo, você pode buscar na história, houve realmente a destruição do templo em Jerusalém. Se não tem templo, não tem como fazer sacrifício, não tem sacerdócio levítico. Se não tem templo, não tem como sacrificar, levar boi, levar vaca, levar cordeiro, não tem como levar vinho, não tem como levar cereais. Então, o dízimo ele acabou passando a se transformar em dinheiro por causa dessa destruição do templo em Jerusalém. O dízimo ele está totalmente ligado com o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Vamos continuar. Ó, onde que esses dízimos eles eram entregues? Eles eram entregues no tabernáculo, onde os levitas eram os únicos responsáveis pela sua administração. Aqui nós temos que parar e pensar um pouquinho. Os levitas, quando falo levitas, você pode achar que são pessoas que cantam na igreja. Só que levitas não eram somente pessoas que cantavam. Dentro da tribo de Levi, que é uma das tribos de Israel, são 12 tribos, os levitas eles eram responsáveis pela administração dos dízimos, dos sacrifícios e do tabernáculo, onde eram feitos todos os sacrifícios. Então você vê que se não há mais templo para poder sacrificar, se não há tabernáculo, já não existe também o sacerdócio levítico. E dentre todas as tribos, somente os levitas podiam receber os dízimos. Então,
Isso é muito importante você entender. Bom, nós estamos agora passando para o Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Olha só que interessante. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 14. Vamos lá de novo, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá no livro. Vamos lá. Deuteronômio 14, verso 22. Vamos lá. Então, continuando aqui, Deuteronômio, vamos voltar lá, Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. Vamos lá então, verso 14, 22. Eu confundi aqui, ó, 14, 22. Ó, eu confundi o capítulo com o versículo, mas tudo bem, ó, em tempo real. Está aparecendo a propaganda aqui, ó, temos muito bonito, bacana. Vou fechar aqui. Deuteronômio 14, 22, ó. Certamente, lembrando que esse livro de Deuteronômio é a repetição da lei, né? De Levíticos, né? Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher no campo. Agora eu te pergunto, qual pastor que você já viu pregar isso aqui, ó? Eu não estou aqui desafiando e menosprezando os pastores. Muitos não fazem isso por vários motivos. Tem alguns que fazem realmente por esperteza, visando realmente tampar os olhos das pessoas para que elas não possam questionar nada. Porém, muitos não fazem porque, como a doutrina do dízimo é uma doutrina que todo mundo já conhece e ninguém questiona e não pode questionar, segundo alguns pastores, então muitos pastores não pregam. Esse é o segundo motivo. Outro motivo é realmente a falta de preparo e também a falta de interesse em aprofundar no conhecimento bíblico. Quando vai falar de dízimo, simplesmente vai lá Malaquias 3, 8, 10, é um mantra, né? É um mantra. Malaquias 8:10, 3, 8, 10, pronto, acabou, já está resolvido. Ninguém questiona nada, ok, beleza, glória a Deus, aleluia. Só que, olha só que interessante, o dízimo certamente darás os dízimos no plural, tá? Porque não são vários produtos que a terra dá, então você não dá dízimo apenas da uva, você dá também o dízimo dos animais, das frutas, maçã, da cevada. Então você vê que aqui são vários frutos no plural. E o que acontece a cada ano? Que se recolher no campo. Entendeu? Olha que interessante. Isso é muito interessante, hein? Beleza? Vamos voltar aqui então. Então, quando que você, no caso aqui dentro da lei, aqui Deuteronômio, quando que a pessoa era obrigada a entregar o dízimo? Ela era obrigada a entregar o dízimo a cada ano que se recolhia. Então, toda vez aqui nós vemos aqui, ó, vemos que biblicamente os dízimos são dados de forma anual e não todo mês como vemos na maioria das igrejas cristãs. Então, funcionava da seguinte maneira: chegou a época da colheita das uvas, chegou a época da colheita da cevada, chegou a época da colheita do trigo, chegou aquele momento, então depois que fizer toda a colheita, que for feito o armazenamento, na hora que for feito o preparo, aí você vai tirar 10%, no caso, o povo de Israel tirava 10% do azeite, das uvas, da cevada, do trigo, dos animais, das frutas, e levavam até os levitas, levavam até o tabernáculo. Então isso é muito importante a gente entender. Isso aqui nós estamos falando sobre a antiga aliança de Israel. Agora, nós vamos falar, esse é o primeiro dízimo. Agora nós temos um dízimo que ele é um dízimo trienal. Existe o dízimo que ele é anual, que
que o dízimo bíblico, ele acontece de ano em ano, uma vez ao ano, quando você recolhe os produtos da terra, e nós temos o dízimo trienal. O que é isso? A cada 3 anos você colhe aquele dízimo, e aquele dízimo ele é dado a todas as pessoas necessitadas. Olha que interessante. Deuteronômio 14, 28. Vamos lá agora, descer um pouquinho aqui, ó, 14, 28, ó. Aqui, ó. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Olha só que interessante. Você tem o dízimo anual e você tem o dízimo trienal. Então, todo ano tem o dízimo que era dado pelo povo de Israel, e a cada 3 anos, você também tirava o dízimo. E esse dízimo, ele era recolhido para quê? Olha só, para que é esse dízimo? Ó. Então virá o levita. Quem que é o levita? Levita da tribo de Levi, que era responsável pelo culto no tabernáculo, pelo sacrifício. Pois nem parente nem herança tem contigo. E o estrangeiro, quem que é estrangeiro? Quem não era do povo de Israel, mas estava ali no território de Israel, em Jerusalém. E o órfão, pessoas necessitadas. E o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então você vê que o dízimo, ele não é somente para poder pagar pastor. Dízimo não é somente para poder pagar as contas da igreja. O dízimo, ele também é para você poder ajudar as pessoas necessitadas. E quais pessoas são essas? Nós vemos aqui os levitas, as pessoas que trabalhavam, que não tinham herança, que trabalhavam no tabernáculo. Porém, hoje em dia, nós não temos mais levitas que ficam trabalhando exclusivamente na igreja. Apesar que nós temos pastores que trabalham em tempo integral, mas não é a mesma coisa aqui, porque aqui nós temos sacrifícios que eram feitos de animais, era feito o corte, esses animais eles eram imolados. Então tinha toda uma ritualística. Com Jesus Cristo, agora nós não temos mais necessidade nenhuma de ter sacrifício de animais. Isso acabou. Então, o que acontece? Os órfãos, eles recebiam esse dízimo, a viúva também recebia, e as pessoas que estavam ali necessitadas. Então, o dízimo é para poder fazer também caridade. O dízimo também é para poder fazer caridade com pessoas necessitadas. Isso também é muito importante. Você sabia disso? Se você nunca leu isso, você pode ler, Deuteronômio capítulo 14. Estou aqui, Deuteronômio capítulo 14. Você pode ler ele completo. Aí você pode ir lá, verso 29. Tá? Vamos lá? Agora vamos fazer a referência aqui, Deuteronômio capítulo 26, verso 12. Vamos ver o que Deuteronômio 26, verso 12 nos diz. Nós estamos estudando a doutrina do dízimo. Aqui nós estamos fazendo alguns aprofundamentos. Lembrando que não são todos os versículos que estão aqui, mas estão os versículos principais que tratam da doutrina do dízimo. Vamos fechar aqui a propaganda. Então, Deuteronômio 26, 12 diz assim, vamos lá. 26, 12, vamos lá. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Está vendo? E aí vem o verso 13. E dirás perante o Senhor,
o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então você vê que os dízimos, eles não são somente para adoração a Deus, mas eles são também para se fazer justiça social na distribuição dos bens entre as pessoas necessitadas que estão passando por alguma dificuldade social financeira. Então, dízimo é também para isso. Dízimo não é somente para poder pagar pastor e pagar realmente aluguel, pagar água e luz. Isso faz parte, porém, outra parte do dízimo é para você poder ajudar as pessoas nas suas necessidades, sejam elas quais forem. Aqui nós vemos a citação. Então vamos lá. Então, quando que era para poder entregar esse dízimo? Era para poder separar, quando acabar de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos. Então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Olha que beleza! Esse é o dízimo bíblico, beleza? Agora nós vamos finalizar esse vídeo. Para não ficar muito longo, nós temos que fazer vários vídeos, e aqui nós estamos caminhando para o final. Nós estamos na página 8 dessa pequena apostila. Vamos usar a referência agora bíblica, segundo o livro de Crônicas. Vamos lá, segundo livro de Crônicas. Nós vamos ver aqui o segundo livro de Crônicas. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas. Vamos lá, vamos aqui embaixo, né? Nós estamos aqui, Reis, segundo livro de Crônicas. Aí nós vamos ver aqui a citação, segundo Crônicas 31:5. Vamos lá. 31, cadê o 31? Capítulo 31, verso 5. O que fala para nós aqui? O verso 5 de 2 Crônicas 31. E depois que se divulgou esta ordem foi dada, esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias. O que é a primícia? São os primeiros frutos de toda a produção na terra. Trouxeram muitas primícias de trigo. Olha só, trigo, esse trigo que você faz farinha, bolo aí, trigo, mosto, tá? Mosto, que é um cereal. Você tem o azeite, oliva, né? Oliveira para fazer azeite. Você mel, tá vendo? Aqui, mel também, tudo produto, alimento. E de todo produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Olha só que interessante. Aqui em 2 Crônica foi feito esse chamado aqui, o rei Ezequias, ele organizou o culto para que houvesse novamente o culto, os holocaustos e ofertas para serem ministradas. Então foi feito essa ordem para que pudesse fazer o culto. Tinha que ter o azeite, tinha que ter o mel, tinha que ter o trigo, tinha que ter os animais para poder fazer o culto. Então nós vemos aqui que dízimo, ele não é dinheiro no original. O dízimo sempre foi, sempre será alimento. Esse aqui é o dízimo bíblico que nós estamos tratando. Beleza? E o povo trouxe em abundância. Olha que interessante, né? Trouxe em abundância. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento que você está aprendendo aqui, com essa doutrina, com esse ensinamento aqui que não é meu? Eu estou trazendo o ensinamento da Bíblia. Eu estou acessando aqui, a Bíblia online com você, para você ver que eu não estou aqui
criando uma doutrina. Essa doutrina já existe, já está na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, e nós estamos percorrendo aqui todos os livros que falam do dízimo. O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Você vai contribuir de forma generosa, sem se sentir culpado porque você não pôde dar dízimo em um determinado mês. Se você está sendo aterrorizado por causa disso, você tem que dar o seu dízimo. Primeira coisa que você tem que entender que dízimo no original não é nem dinheiro. Dízimo aqui são alimentos da terra. Então, você pode e deve contribuir com as suas ofertas de forma generosa, mas você não pode achar que porque você está entregando oferta, está entregando dízimo, você vai ser salvo por isso. A sua salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Os dízimos e ofertas são expressão de gratidão de todo aquele que é nascido de novo, para que o reino de Deus possa crescer, para que haja realmente missionários, para que as pessoas possam realmente ter ajuda nas suas necessidades e para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Ok? Então, esse é o nosso terceiro vídeo. Que você possa ser ricamente abençoado em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.